Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Ana Gabriele. Pessoal, vou esperar entrar mais um pouco de gente, ver se vai chegar mais alguém. Vou dar alguns informes antes de iniciar e depois nós vamos para o livro, tá? Quem quiser deixar já o livro aberto, página 50, capítulo 6. Pessoal, olha só, nós teremos alguns momentos, tá? Avaliativos. Eu optei por uma avaliação que vai acontecer online, tá? Durante a nossa webconferência, certo? Deixa eu botar um mute aqui para a Eduarda. E aí, pessoal, nós vamos proceder da seguinte maneira. Na próxima semana, tá? Como uma forma de avaliá-los e também estimulá-los a estudar o capítulo 5 do livro didático, nós teremos um quiz online, certo? Em que a avaliação vai acontecer toda durante a webconferência. Então, eu vou direcionar algumas perguntas. Os alunos que estiverem presentes, né, estiverem participando, serão avaliados. Se o aluno acertar a resposta, bem, se ele não acertar, o importante é que ele, pelo menos, tente responder da melhor maneira possível, tá? Então, vai valer 3 pontos, essa atividade avaliativa, e vai ser durante a web, tá? Eu não vou oportunizar esses 3 pontos para o aluno fazer da maneira que ele quiser em outro momento, não. Vai ser durante a web, na próxima quinta-feira, e o valor é de 3 pontos, tá? Então, os alunos que já estão acostumados a assistir às aulas não terão problema nenhum em participar, certo? Eu vou ter várias perguntas, eu vou lançar várias perguntas, vou direcionar algumas perguntas e algumas eu vou deixar por conta do aluno, o aluno que quiser responder, e todo esse processo será anotado, né? Eu vou ter uma planilha em que eu vou anotar tudo direitinho, e eu acredito que é uma forma um pouco mais tranquila, até para vocês não terem mais um trabalho para fazer, mais uma bagagem, né? Fora deste horário para poder fazer. Então, acredito que vai ser bom para todo mundo. E imediatamente eu já consigo avaliá-los, certo? Porque o quiz
ele pode acontecer de várias maneiras, né? Presencialmente, na sala de aula, com perguntas aleatórias, é o que nós costumamos fazer sem que vocês percebam, tá? A gente lança uma pergunta, às vezes o aluno responde, às vezes naquela pergunta ele tem uma dúvida. Então, essa é uma maneira também de avaliação. Como a gente não está tendo muito essa oportunidade, né? Essas aulas presenciais não estão acontecendo, e online eu percebo também que vocês não estão muito confortáveis, né? A gente sente que a turma não conseguiu, assim, se adaptar 100%. Por quê? Porque vocês participam muito pouco, dificilmente algum aluno da turma liga a câmera e aí vai. Então, eu optei pelo quiz para que todos possam participar. Ah, professora, eu não vou participar, eu não vou responder, eu não vou nem aparecer. Aí é a opção do aluno, tá, pessoal? É a opção do aluno, tá? Eu acredito que vai ser uma coisa bem leve, vai ser bem tranquilo, tá? Não tem nada demais. Todas as perguntas serão formuladas com base no capítulo 5, tá? Que é o conteúdo da P1. Então, automaticamente, vocês estarão se preparando para a P1, tá? Vocês vão estudar para o quiz, que vale 3 pontos, vocês vão responder as questões, vocês vão perceber que o conteúdo e o nível das questões estarão bem próximos da avaliação da P1 que vocês farão dia 11, de língua portuguesa, ok? Bom, passado isso, passado o quiz e passado a P1, eu vou passar um trabalhinho para vocês realizarem, tá? Esse trabalhinho já não vai ser pela web, então eu vou direcionar esse trabalho, eu vou enviar um link em que vocês responderão essa atividade, ou enfim, tá? Vai ser como se fosse no formulário do Google Forms, certo? Então, eu vou enviar e vai ser uma atividade bem simples também, não vai ser nada muito extravagante. E aí eu já vou contemplar o outro capítulo, né, que é este capítulo, na verdade, que nós estamos estudando, que é o capítulo 6. Vai ser tudo muito tranquilo, tá, pessoal? Não vai ser nada enfadonho. Deixa eu botar mute aqui. Não vai ser nada enfadonho, não. Deixa mute. Não vai ser nada enfadonho, tá? Nada pesado e nada que vocês tenham que se matar para fazer fora do horário de aula de vocês. Beleza? Então, alguém tem alguma pergunta com relação a isso, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Passei uma pesquisa para vocês valendo 1 ponto sobre colocação pronominal, tá? Óclise, mesóclise e ênclise. Para quê? Quando nós pesquisamos, automaticamente nós temos que estudar a nós mesmos, tá? Como eu sei que colocação pronominal não é um conteúdo muito simples, o ato de pesquisar vai ajudá-los muito. Professora, você vai passar esse conteúdo para a gente posteriormente? Para uma aula só para explicar a colocação pronominal. Só que eu preciso que vocês façam a pesquisa, tá, gente? Eu pedi para que vocês fizessem essa pesquisa, não foi à toa. É uma metodologia para que vocês consigam se aproximar desse conteúdo que não é tão simples assim. Vale 1 ponto e eu marquei dia e hora para vocês entregarem essa atividade. É 1 ponto só. Ô, Eduardo, eu vou colocar você em mute aqui, depois eu libero o áudio, tá? E aí, pessoal, quem não entregar, vai ficar sem entregar. Estou falando isso porque eu conversei também com o 9º ano sobre isso. Atividade atrasada, ela, eu preciso de tempo para corrigir, eu preciso de tempo para somar nota, eu preciso de tempo para lançar nota, eu preciso de tempo para saber quem vai ficar de recuperação, eu preciso de tempo para elaborar as atividades de recuperação. Então, pessoal, o aluno quer me entregar as coisas no 45 minutos do segundo tempo, fica difícil para a gente, tá? Porque a nossa demanda também é muito grande. Então, eu coloquei essa atividade online, que é para facilitar a minha vida e a de vocês, tá? A atividade com o link do formulário também é para facilitar a vida de vocês e a nossa também. Então, algumas coisas eu não vou aceitar posteriormente. Então, eu preciso que vocês tenham esse compromisso, tá? Compromisso com vocês, compromisso com a gente
também, beleza? Pronto. Esses são os informes, tá? Que eu precisava muito passar para vocês. E agora, sim, nós vamos para o capítulo 6 do livro didático. Esse conteúdo foi introduzido ontem, esse gênero textual, que fala a respeito de texto de divulgação científica. Tá? O título do capítulo ainda diz que é a pesquisa ao alcance de todos, né? Por quê? Porque texto de divulgação científica é um texto de pesquisa que pode ser elaborado por qualquer pessoa que tenha interesse em produzir esse tipo de conteúdo. Tá? Então, digamos que a Lara resolveu pesquisar sobre o impacto do distanciamento social na vida dos estudantes. Digamos que ela queira entrevistar, ela queira, né, elaborar e saber como ficou a situação psicológica, né? Como que as pessoas estão se comportando, principalmente os estudantes. E aí ela vai catalogando e ela vai captando e ela vai colhendo informações a respeito desse conteúdo, vai produzir um texto e vai publicar. Tá? Esse texto, por ser muito interessante, por ser um texto informativo, e envolver o emocional das pessoas, a mudança de comportamento, vai ser publicado numa revista. Tá? Então, é um texto que está ao alcance de todas as pessoas, justamente por contemplar uma linguagem muito simples, tá? Uma linguagem básica, sem termos rebuscados, né? Sem períodos rebuscados, que tende a informar e ajudar as pessoas a terem mais informações e mais conhecimento. É um tipo de texto também que oferece a vocês como uma fonte de pesquisa. Tá? Então, quando o aluno vai pesquisar alguma coisa na internet, a respeito de um trabalho que o professor passou, que o professor direcionou, principalmente ciências, história, né, geografia, a tendência é que vocês encontrem, mesmo sem perceber, esses artigos, né, esses textos aí de divulgação científica. Tá? Nós vamos ler um agora. População de Jararaca, Ilhoa Despenca. Tá, pessoal? Então, é o nosso texto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, no nível da linguagem. Me dissessem depois dessa leitura se vocês sentiram alguma dificuldade em captar, em interpretar, em perceber as informações que são transmitidas através desse texto de divulgação científica. Tá? Eu vou começar, eu gostaria muito que alguns alunos pudessem, né, compartilhar a leitura, para não ficar só o professor lendo, que é muito chato. Então, quem quiser ler, tá, pessoal? Fique à vontade, leiam. Não tem problema nenhum, não precisa ligar a câmera, é só ler, fazer a leitura, para a gente poder conseguir, tá, terminar aí o nosso texto e partir para as questões. Então, eu vou iniciar e vou deixar aberto para vocês, tá? População de Jararaca Ilhoa Despenca, tá? Afra Balanzina, da Folha de São Paulo, ok? Então, aqui já está o nome da pessoa, que, né, fez toda a pesquisa, toda a divulgação. A Jararaca Ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Vive na ilha deserta de Queimada Grande, no litoral paulista, e não tem predadores. Pesquisadores apontam, porém, que a população da serpente, que tem um dos venenos mais poderosos do mundo, caiu pela metade. Eles afirmam ter fortes indícios de que a causa seja o tráfico desses animais. Então, é corajoso traficar uma bicha dessa. Segundo Otávio Marques, biólogo e diretor do Laboratório Especial de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, entre 1995 e 1998, era encontrado, em média, 46 serpentes por dia. Okay? E entre 2007 e 2008, o número caiu para 22 serpentes por dia. Okay? As informações estão publicadas na revista South American Journal of Ethology. E sei lá mais o que, ok? E aí, virando a página, nós temos a continuação. Alguém gostaria de ler?
Eduarda quer ler. Eduarda. Eduarda. De ler? Ela se mutou, eu Ô, acho. tia, ela tá mutada. Oh, Jesus Cristo. Lê, Pedro. Pronto, desmutou. Isso, vai. A Jaracolia só existe em Queimada Grande. Com a ilha não há pequenos mamíferos que ela possa capturar. A espécie se adaptou a uma dieta de aves e desenvolveu um veneno ultratóxico para evitar que o almoço escape. Pesquisadores vão à Queimada Grande 4 vezes por ano, com patrocínio de FAPET, Fundação de Amparo à Pesquisa dos Estados de São Paulo. Ali eles ficam na companhia da Jararaíja por 5 dias, sempre com um médico a tiráculo e um branco para garantir que chegarão à terra sem demorar caso sejam picados. Ok, tá bom. Aí, pessoal, nesse último parágrafo, vocês perceberam, né? As pessoas que vão fazer essa pesquisa, né? Vão até a Queimada Grande, ficam lá por alguns dias, elas não vão, assim, se aventurar, né? De qualquer maneira, não. Elas vão acompanhadas por médico, tem um barco à disposição, porque elas correm o risco de serem picadas por essas serpentes, tá? Então, essa coisa de traficar cobra é coisa de gente muito ignorante, para não dizer coisa pior, né? Você tem que ser muito fraco mesmo na cabeça para você colocar a mão numa cobra, numa serpente e achar que não pode acontecer nada com você, tá? Então, o Butantan ele costuma disponibilizar doses bem pequenas, tá, pessoal, do antídoto a salvar justamente essas pessoas especificamente, os pesquisadores, os médicos que estão envolvidos nesse processo. Tá? Mesmo porque quando se trata de cobra que tem um veneno muito tóxico, e muitas vezes eles não têm assim, como extrair ou preparar esse antídoto, a situação fica pior ainda, tá? Então, sempre lembrando que antídoto, ele pelo menos aqui no Brasil, ele é disponível para as pessoas que trabalham juntamente com esses bichos, tá? Não existe na farmácia e também não tem nos hospitais assim, aleatoriamente, para quem quiser, não, tá? Então, fiquem espertos com isso daí, tá? Bom, nessas viagens, continue aí outra pessoa. Nessas viagens, os próprios cientistas já foram abordados por traficantes de animais. Em março deste ano, por exemplo, a aluna de mestrado da USP, Karina Kasperovicius, recebeu uma oferta de um homem em São Vicente. Ele me ofereceu R$ 25.000 para cada exemplar que eu trouxesse. Disse que ficaríamos ricos, contou. Em outra visita, os cientistas foram informados de que dias antes, pesquisadores do Butantan com caixas de isopor estiveram em Queimada Grande para coletar serpentes. Entretanto, ninguém do instituto tinha ido ao local no período. Na lista vermelha de ameaçados de extinção, a espécie já consta como criticamente em perigo. A estimativa é que haja cerca de 2.000 animais. Para deixar a contagem mais precisa, começam a ser usados métodos como marcação de animais com microchip. Continuar. Lê mais um parágrafo.
A Renas, ONG que combate o tráfico de animais, disse que já recebeu denúncias anônimas de tráfico de jararacas e lhoas e que alertou o governo, mas nada foi feito. Elas seriam vendidas para colecionadores de répteis na Europa e na Ásia. Alguns sites também ofereciam a cobra. Ela é considerada a joia da coroa por colecionadores, disse Denner Giovanni, coordenador geral da ONG. Já pensou que loucura? O pessoal coleciona cobra em casa, coleciona serpentes, tá? Então, isso acontece, tráfico de animais é um tráfico que rende muito dinheiro, né? Não faz muito tempo que o Fantástico apresentou um tráfico de peixes. E eu sabia que tinha de aves, de cobras, até dos macaquinhos, mas de peixes eu nunca tinha visto. E mostrou, assim, espécies raríssimas, raríssimas. De peixes, né? Peixes até que brilham e piscam e várias coisas diferentes eram traficados, né? Então, assim, eles eram colocados num saquinho com água, despachados pelo correio e muitos deles não conseguiam chegar até o seu destino. Tá? Então, realmente é uma prática muito cruel, tá, pessoal? Além disso, existe a possibilidade da espécie interessar a biopiratas. O veneno da jararaca comum já originou drogas, como o regulador de pressão arterial captopril. Eu tenho certeza de que há tráfico. Eu não sei se é um grupo organizado, esse Marx. Antigamente, a ilha, localizada a cerca de 35 quilômetros da costa sul, entre Itanhaém e Peruíbe, tinha moradores que mantinham o farol em funcionamento. Hoje, o local é desabitado e o farol é automático. Para Marx, é inviável manter um barco monitorando em tempo integral a ilha. Os custos são muito altos. Uma das saídas que ele propõe é fazer da área um parque estadual federal e incentivar o turismo a mergulho na região. Turistas poderiam intimidar os traficantes. Outro plano em negociar é instalar em Queimada Grande câmeras que disparam automaticamente quando alguém passa. Giovanni concorda que é preciso de tecnologia para afastar os criminosos, já que o risco de manter pessoas na ilha é grande. Para prevenir a extinção de jararaca e lhoa, Marx pretende criar a espécie em cativeiro, mas ainda busca recursos para concretizar a ideia. Pessoal, qualquer animal que estiver em extinção, que é criado em cativeiro, ele gera uma despesa gigantesca, tá? Para as ONGs ou para o governo, seja lá para quem estiver sustentando esse zoológico, né? Estiver mantendo esses lugares. Então, às vezes as pessoas acham que é muito fácil você colocar um casalzinho de espécies lá, achar que eles vão se reproduzir e que vão novamente, né? A espécie vai voltar, tudo vai voltar ao normal, numa boa. Não, não é assim que funciona. Tá? Às vezes você coloca lá um macaquinho que está em extinção, coloca macaquinha juntos e eles simplesmente não querem se reproduzir. Isso acontece. Aí eles vão ter que ficar mantendo ali aquele macaquinho e aquela macaquinha, que não é barato, porque eles não podem mais devolver esses animais para a floresta, porque eles não aguentam, não suportariam. Tá? Já são desadaptados, digamos assim. Então, é muito complicado. Alguém teve dificuldade de entender a proposta do texto? Alguém teve dificuldade de entender o que foi passado no texto? A mensagem, de modo geral? Não. A linguagem estava acessível para vocês? Sim. Eu entendi. Isso. Por quê? Justamente pelo fato de se tratar de um texto de divulgação científica, certo, pessoal? Que tem uma linguagem extremamente alcançável e está à disposição de todos. Então, sempre nós mencionarmos o texto de divulgação científica, a parte mais importante que vocês têm que lembrar é essa, linguagem próxima do leitor. Tá? Segunda parte, é uma pesquisa. Tá? Alguém investigou, alguém levantou dados, alguém entrevistou pessoas, elaborou um texto e publicou para que todos tivessem conhecimento deste determinado assunto. Tá, pessoal? Então, como eu disse, qualquer pessoa que queira escrever
um texto de divulgação científica, pode escrever, pode publicar. Existem sites na internet que aceitam a sua publicação, tá? Tranquilamente, e algumas faculdades também aceitam, dependendo do texto que você está publicando, que você está divulgando. Então, é algo, assim, muito interessante. Lembrando que, para esse texto ele ser publicado, antes dele ser publicado, né, dele ir a domínio público, obviamente, que precisa haver aquelas comprovações, né, do que você está falando. Nesse caso aqui, esse texto foi elaborado dentro de um campus, né, uma universidade, pesquisadores, enfim, pessoas que já estão acostumadas à produção desse tipo de texto, tá? Porque você precisa comprovar. Então, tem professores que já publicaram aí vários artigos, porque, querendo ou não, você acaba divulgando o seu nome, você acaba divulgando aí o seu espírito de pesquisador, né? E isso também abre portas. Parece que é uma coisa muito simples, mas não. Abre portas também. Tá? E aí, lá na questão número 1 do texto, nós temos assim. O texto inicia com a seguinte frase. A Jararaca Ilhoa poderia estar no melhor lugar, no melhor dos mundos. Letra A. Segundo o texto, quais condições caracterizam como o melhor dos mundos? O ambiente onde esse animal vive, né? Então, nesse caso aí, ele também leva uma reflexão, certo? Então, a ilha é deserta, não há predadores de serpente. Então, aquele ambiente que ela vive poderia ser o melhor dos mundos para ela. Primeiro que ela não corre perigo, porque não tem predador para essa cobra, tá? Ela tem um veneno que é capaz de matar um elefante, tá? Ela já está adaptada, entendeu? Ela não vai ficar com fome, passar fome ela não vai, certo? Mas infelizmente não é assim, ok? Então, qual seria esse mundo? A ilha é deserta, tá? E não há predadores, ok? Lá na letra... A ilha é deserta e não há predadores. Tocou? A ilha Deserta. A ilha deserta. Não há predadores. Predadores. Pronto. Ok? Então tá. Vamos para a letra B. Ok. Nessa frase, uma palavra nos dá a indicação de que, apesar das condições favoráveis, a serpente não vive no melhor dos mundos. Que palavra é essa? Porque ela nos permite inferir isso. Então, eu vou voltar lá na frase para vocês, tá, pessoal? A Jararaca Ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Que palavra, dentro dessa frase aqui, né, me indica que ela não está no melhor dos mundos? Uma palavra. Predadores. Não. Caçadores. Olha a frase, vou ler de novo. Jararaca Ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Dentro dessa frase aqui, que palavra me dá a informação de que ela não vive no melhor dos mundos? Poderia. Poderia, tá, pessoal? Vocês podem colocar lá o verbo poderia, certo? Esse verbo, ele me dá eu consigo inferir uma informação através da conjugação deste verbo, entenderam? Ele me indica que ela não está no melhor, que ela poderia, né? Mas ela não está. Então, o verbo me dá essa indicação, tá? Então, escreva aí, o verbo
poderia. Beleza? É a resposta à letra B. Eu vou andar um pouquinho só mais rápido, tá, pessoal? Para poder eu terminar pelo menos a página 53. Na letra C, está assim. Na sequência dessa frase, é dada outra informação que contraria a possibilidade de a jararaca viver no melhor dos mundos. E a palavra é responsável por assinalar uma informação contrária. E o que é informado? Qual é a palavra que me dá a ideia de contrariedade, pessoal? Está. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lê. Jararaca Ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Vive na ilha deserta de Queimada Grande, no litoral paulista, e não tem predadores. Beleza. Pesquisadores apontam, porém, isso. Então, esse porém, pessoal, tá? É um termo que me dá a ideia contrária, tá? Nós costumamos chamar esse termo de conjunção adversa, tá? Porque ele é contrário àquilo que foi dito, certo? Então, escrevam, por favor, lá a palavra porém. Por quê? Porque ele contradiz a uma ideia dita anteriormente, tá? Contradiz uma ideia dita anteriormente, porque apesar dele viver numa ilha deserta, não ter predador, ele ser um animal que consegue capturar fácil, né, os bichinhos para se alimentar, ele não tem tranquilidade para viver por causa do tráfico, tá? Então, é isso. Palavra porém. 2. A causa apontada para o problema no primeiro parágrafo mostra-se conclusiva e definitiva. Apresente o trecho do texto e comprova sua resposta. Não. Tá? A resposta é não. Por quê? Os pesquisadores dizem ter fortes indícios, não provas concretas e definitivas, de que está havendo tráfico de animais nesses lugares. Como que eles conseguiram ter essa informação? Primeiro que a cada temporada que eles ficam lá na floresta, né? Eles percebem que a quantidade de serpentes capturadas são menores, né? Eles não capturam, eles só marcam lá. Você sabe como é que eles fazem? Colocam um chipzinho e tal, é menor. Então, por aí eles conseguem perceber que houve uma diminuição, certo? E também porque eles encontraram pessoas estranhas no período que eles estavam lá, tá, pessoal? Mas prova eles não têm. Não tem como muito provar isso realmente, se você não pegar no ato, você não consegue comprovar, tá? Questão 3. Algumas das afirmativas a seguir são dadas como fatos. Outras contêm informações que são possíveis, mas não definitivas. Marque um X naquelas que contêm uma marca linguística que torna a informação uma possibilidade, não algo factual. Sublinhe a palavra ou a expressão que o levou a escolher essas alternativas. Então, pessoal, como a nossa aula já ultrapassou o horário e alguém provavelmente vai entrar aqui a qualquer momento, as respostas são letra B, letra C e letra D. Só que eu preciso que nessas 3 frases vocês assinalem aí a expressão, tá? Que o levou a escolher essas alternativas. Então, vocês dêem uma olhadinha na frase aí para vocês escolherem essas expressões, tá bom? Então, letra B, letra C, letra D. Olha, e aí na próxima aula a gente conclui ou eu envio uma videoaula com toda a correção do restante dos exercícios, beleza? Um abraço, até semana que vem. Estudem para o Kiss, beleza? Vai ser muito legal. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau.